Bom, boa noite, pessoal do CISECO, que tem acompanhado as entrevistas que o CISECO tem feito. O meu nome é Marcos Fábio Belo Matos, eu sou professor do curso de jornalismo e também de pedagogia da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, o campus de Imperatriz, e também sou professor colaborador do programa de pós-graduação que foi implantado recentemente no curso de Imperatriz em Comunicação Contemporânea. E eu venho colaborar com essa ação, fazendo uma entrevista a convite do professor Antônio Fausto Neto, com a professora Felícia Maria Romeiro Mota Silva, que é licenciada em Letras pela UNEB e doutora em Linguística pela UNB. Atualmente é professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, onde atua no ensino, em pesquisas com os temas de letramento acadêmico, discursos, identidades e mídia e em projetos de extensão voltados à arte e educação. Também faz parte do Núcleo de Estudos Discursivos do Oeste da Bahia, NEDOB. E aí, Felícia, boa noite. Eu já começo passando para você uma primeira pergunta, que a Felícia se propôs a trabalhar com a ideia dos discursos sobre o novo normal. Então, a primeira pergunta que eu faço, e que muita gente também deve ter curiosidade de saber, é que novo normal é esse, né? Como é que ele surge, de onde é que ele aparece, como é que a gente pode pensar esse novo normal? Boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite. Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo e a gente poder ter contato, ainda que seja virtualmente, né, com outras pessoas e poder estar tocando as pesquisas e discutir, né? Então, é sempre muito bom. A proposta da pesquisa, ela surgiu justamente no momento dessa inquietação de compreender o que é esse novo normal que tanto está tanto difundido na mídia. Então, a gente, né, com esse contexto do coronavírus, e as incertezas, né, desse novo cenário, a gente recorre a mídia até para saber do que está acontecendo, para poder saber como proceder e o que está acontecendo na sociedade, né, e está realmente querendo buscar respostas. E uma coisa que me inquietou bastante é o surgimento desse termo, né, o novo normal. O novo normal, e eu falei assim, gente, como conceber uma normalidade nesse momento de tantas incertezas, de tanta inquietude, em que uma coisa é e daqui a pouco já não é. Então, aí a partir dessa inquietação, eu acho que toda pesquisa científica ela surge de uma inquietação, né? Eu decidi pesquisar e compreender e pesquisar cientificamente, né, a partir da análise do discurso, esse discurso do novo normal. Aí, nesse primeiro momento que eu estou fazendo um levantamento dos dados, né, eu pude constatar que esse termo, novo normal, ele se refere a esse contexto de pandemia, mas com vistas a um período pós-pandêmico. O que faremos, ou o que será do mundo nesse período depois da pandemia, quando aí vem também um outro discurso, quando tudo isso passar, né? Só que aí eu fui, nesse primeiro momento de levantamento do termo e de buscar, que a análise do discurso ela trabalha com textos, e de buscar os textos em que esse termo aparece, aí eu percebi que é uma coisa muito recorrente. Esse termo novo normal, ele aparece no sentido relacionado à produção e ao consumo, aos textos relacionados à produção e consumo, né? Nos mais diferentes setores. Né? E eu até, né, espantei muito, porque há um volume enorme, né, de textos e de áreas que vão recorrer a conceituar, inclusive, esse novo normal, né?
Então, assim, para entender como que acontece, para entender o que é o novo normal, eu preciso entender também o que é normal. Antes de mais nada, entender o que é normal. Então, o contexto do novo normal está relacionado, então, às práticas econômicas como uma tentativa de promover uma adaptação a uma nova situação e reorganizar as práticas para a produção e para o consumo. Então, os textos, o que está nas entrelinhas, o que perpassa esses textos é isso. Então, isso, assim, é o ponto comum que vai unir essas várias áreas que utilizam desse termo, né? Então, assim, A impressão que eu só tenho... que a pandemia, ela trouxe, né, essa instabilidade, essa irregularidade, né, à estrutura econômica na atualidade, né? Então, e essas incertezas vindo tanto da ciência, quanto da política, quanto da economia, ele vai estar afetando os fluxos de produção e de consumo e as relações do mercado e dos consumidores. Então, essa instabilidade é que está preocupando esses setores. Então, o novo normal nada mais é do que uma tentativa, né, de simular a realidade, né, de minimizar essas incertezas ou minimizar os efeitos que a pandemia traz no psicológico das pessoas e que impede essas pessoas de consumir. Né? Então, assim, olha, gente, tá tudo tranquilo, é normal. Né? Então, aí a pessoa vai se sentir mais propensa, né, a consumir. Né? Então, na verdade, não existe um novo normal, esse individual. É uma falsa sensação de que tudo, né, tudo está bem, ou então tudo vai passar, ou então tudo... É só você... Não precisa fazer muita coisa, é só você usar máscara, passar gel e você, né, o indivíduo se sente livre para fazer esse consumo. Porque se eu me sentir acuado, ou me sentir tenso, ou me sentir que eu tenho, né, eu não vou querer guardar, eu não vou querer gastar, eu vou querer guardar, fazer reserva. E, Felícia, né? E é isso que está acontecendo. A impressão que eu tenho é que esse termo foi cooptado pelo mercado, né? Digamos assim, ele foi apropriado pelo mercado, né? Sim. No que eu estou levantando assim, até agora, ele surge daí. Ele surge do mercado. E aí ele se dissemina para diversos mercados. Né? Não só a questão industrial, da questão alimentícia, mas o consumo de práticas de exercício, de uma vida saudável, o consumo enfim, de várias formas de consumo. Né? Então, ele vai surgir para poder dar essa falsa sensação. Mas o normal, que até então, a gente acha, que é um normal, do meu normal, da minha rotina diária. Não, o normal é um normal do mercado econômico. Né? É o normal. E o que é o normal do mercado econômico? Produzir e consumir, promover o consumo. É isso. Se as pessoas não estão consumindo, né, é porque tem uma coisa errada. Então, e se tem alguma coisa que pode ameaçar essa lógica neoliberal, aí é um inimigo a ser combatido. E aí, então, ele vai criar estratégias para que isso não ocorra, né? É como se dissesse assim, bom, se tudo está normal, o consumo pode continuar funcionando, pode continuar sendo tocado sem problemas, né? Então, assim, você sai de um normal
para o novo normal, para que você possa continuar consumindo como você consumia no normal antigo, digamos assim, né? Agora, esse discurso é muito perigoso, porque ele coloca em risco a vida das pessoas. Porque uma vez em que eu sinto que está tudo normal e está tudo bem, eu me sinto à vontade para ir à rua, eu não vou me preocupar, eu estou de máscara, eu estou cumprindo a lei. E não, aí eu uso qualquer máscara, eu faço, eu não tenho uma preocupação de se ela está bem colocada, né? Eu não tenho uma preocupação essa que realmente de verificar se esse álcool em gel aí, ele é realmente eficaz, né? Então, ou se há um distanciamento ou não, e nisso, né? Então, assim, eu vejo que há uma preocupação em cumprir uma legislação mais do que um instinto de preservação da vida, né? E isso é anormal. Se a gente não se... É o ser humano, né? Um dos instintos mais fortes é o de preservação da vida. E esse discurso, ele é tão prejudicial porque as pessoas não estão ainda com os alertas, Então, assim, o discurso do mercado, ele consegue ainda ser mais forte do que o discurso advindo dos epidemiologistas, né? O apelo da saúde, dizendo, isso é um risco muito grande, né? E que está associado ao nosso instinto de preservação. E a gente, né, o poder desse discurso, ele é tão forte, né, que faz com que as pessoas, eles neguem esse instinto. Sim. Essa era a pergunta seguinte que eu ia te fazer, né? Qual é o poder desse discurso? Ou seja, como é que esse discurso é colocado? Quais são as estratégias que são utilizadas pelo mercado para fazer esse discurso valer? E aí eu já quero meio que me meter na tua resposta, dizendo que, na verdade, esse discurso ele é facilitado, no meu ver, por um efeito catártico, ou seja, as pessoas estão tão desesperadas em sair para a rua que qualquer chamamento venha para a rua, ele vai. Ele não está muito... É um pouco isso, né? Porque ele... E assim, para coisas... inclusive, assim... Você olha assim, meu Deus, se a gente for pensar, né? Filas... É um desejo louco de ir ao shopping, né? Eu não sei, às vezes para tomar uma casquinha. Mas, assim, eu vou ao shopping, eu preciso fazer mais fila para ir ao shopping, faz fila para... Né? Mas o apelo, a construção do texto, né? A construção discursiva de um texto, ou forma com que ele chega nesse indivíduo, ele pode ser altamente apelativo a ponto de que ele manipula esses desejos dessas pessoas, né? Para o consumo das mais diferentes coisas né? Então, cria essa necessidade. Então, o discurso ele vai agir dessa maneira, né? Fazer com que o indivíduo que ele está ali querendo encontrar a resposta, porque ninguém tem a resposta ainda, né? Então, ele quer encontrar a resposta, ele fica exposto, né? A gente fica exposto o tempo todo, né? No noticiário, e aí dentro desse noticiário tem as propagandas, a gente está no WhatsApp, a gente está... Então, assim, são diferentes mídias que a gente está exposto o dia inteiro, né? E há um apelo muito grande em relação a isso, né? Então, assim, eu não consumo só a notícia, mas tudo que vem junto com esse noticiário. Então, ao mesmo tempo que ele me manda fica em casa, né? Aparece tipo uma publicidade dizendo assim, eu entendo o que você está passando nesse momento, mas a gente vai torcer para que você volte. E daqui a pouco aparece outra notícia de que o empresário é uma vítima que está sofrendo com isso, que ele precisa viver, que o empregado precisa viver. Então, assim, são vários, assim, não existe um discurso.
existem vários discursos que estão acontecendo todo ao mesmo tempo, dentro de uma programação, por exemplo, e que a gente vai fazendo as interpretações e vai chegando ao final da leitura desses diversos textos, a gente vai fazendo as nossas conclusões, né? Fazendo as nossas interpretações e chegando a algumas conclusões. E o apelo mais forte, principalmente porque eu tenho, por exemplo, a gente fala assim, a mídia jornalística, né? Ela é financiada, então o apelo mais forte sempre é o do consumo, né? Então, faz com que as pessoas elas né, tomem ações. Então, ação de... Né, uma das ações é sair na rua, né, porque eu não aguento ficar em casa. Mas não uma reflexão de tantas mortes que estão acontecendo, que isso pode acontecer, que eu posso levar... não é só isso, mas também o apelo é muito forte. Então, faz com que sinta essa vontade louca de sair, né? Às vezes nem tem uma necessidade Um objetivo real, tão forte, né? objetiva, né? É só, não, eu quero ir na rua. E nesse discurso do novo normal também aparece esse discurso, né? Fique em casa, é uma coisa. E no começo vinha esse discurso, fique em casa. Depois, se puder, fique em casa. Esse se faz uma diferença danada. Sim, sim. Porque o se puder não é assim, ó, eu estou sendo... se eu não for, eu vou perder meu emprego. Não é só... Esse se não dá margem só para isso. Esse se dá assim, não é porque eu preciso ir no mercado, não é porque eu preciso ir na farmácia, não é porque eu não aguento ficar aqui mais, eu vou sair. Sim. Né? Então, esse se, ele dá uma margem para muitas coisas, para muitas... eu preciso ir pegar vitamina D. Não, pega aqui no quintal. Não, eu vou pegar lá no meio da rua. Sim. Sim. Né? Então, assim, os discursos, eles vão ganhando essa força de ação a partir do que o sujeito também vai aceitando como verdade, que foi representada a partir de um grupo, porque um grupo que coloca um discurso desse, né, de normalidade, né, parece um discurso ingênuo, mas ele é muito bem colocado e intencional, né? Então, assim, parece um ingênuo, né? Mas não, é um discurso muito forte, que inclusive faz com que as pessoas tomem atitude, porque ao ler o texto, ao assimilar aquele discurso e tomar aquilo como verdadeiro, eu tenho a ação, né? A ação de sair, a ação de me rebelar contra outros discursos que não concordam com o meu, ou de até tomar... né, qualquer medida para poder fazer com que, não, ninguém me impede, eu vou fazer o que eu quiser, que isso é mentira. Sim. Ou até de um negacionismo também pode acontecer. E é uma coisa engraçada, porque, assim, por exemplo, vamos tomar o Jornal Nacional, que é o telejornal ainda é o mais assistido no Brasil, né? Você tem aí, na programação normal, digamos assim, do jornal, você tem todo aquele apelo, né, para que as pessoas fiquem em casa, etc. E quando dá o break, você tem todo o apelo publicitário, né, dizendo exatamente dizendo o que eles dizem com muito pouca ênfase, que é o tal do si, como você falou, que é uma grande metonímia, ou mesmo dizendo claramente, olha, saia de casa, né? Você precisa sair, você precisa consumir. Você precisa ter a sua vida de volta. Você não pode ficar trancafiado. Né? Então, assim, discurso... no mesmo dispositivo que é o jornal, você tem aí dois embates muito fortes. Né? E aí eu não sei se o discurso da propaganda, não saberia dizer, mas eu tenho a impressão de que ele... Pelo que a gente vê, por exemplo, na rua, a gente tem a impressão de que esse discurso da propaganda está vencendo essa guerra. Né? Ele é muito mais apelativo do que o discurso do sanitarismo, por exemplo. Denise, eu queria saber como é que foi feita a tua pesquisa, como é que está sendo feita. Opa, eu entrei na frente. Ah, tá. Não, fica à vontade. Já tinha uma desconstrução
antes mesmo disso tudo acontecer, já tinha uma desconstrução do discurso acadêmico, do discurso do cientista, né? Isso, tudo que ela está falando, você tem que estar falando aqui pensando que é só a nível de Brasil, não, mas a nível de outros países também. Há um certo conservadorismo e um contradiscurso contra a mídia que não coaduna com aquilo que eu quero, há um negacionismo da ciência. Então, qual foi a consequência disso nesse momento? Um descrédito do meio acadêmico. Mas é justamente, isso é muito doido, porque é justamente, ao mesmo tempo que eu tenho um descrédito do meio acadêmico, eu tenho uma fé muito grande de que vai ter uma vacina que vai salvar o mundo. Mas o discurso do meio acadêmico, assim, que desvaloriza o meio acadêmico enquanto produtor desse conhecimento, mas aí fala assim, mas por que o da vacina também é um pouco supervalorizado? Porque é da indústria que vai vender a vacina. Então, é tudo aquilo que, nesse discurso, né, da produção e do consumo, tudo aqui, eu vou relativizar, ou então, assim, melhor dizendo, eu vou transformar tudo em um produto. E como a vacina, ela, enquanto produção acadêmica, de construção de conhecimento científico, né, ela só vai ter valor quando ela assume um valor de produto, porque aí ela tem um mercado que aí eu vou fazer com que eu tenha consumidores desse produto. É muito louco isso aí, né? Mas é bem assim que a coisa funciona. Felícia, como é que está sendo feita a tua pesquisa? Ah, tá. Então, assim, eu primeiro, né, nesse momento agora, eu estou assim na fase eu fiz a fase do projeto, né, onde eu vou delimitar. Primeiro surgiu a inquietação da pesquisa. E aí eu delimitei para entender o novo normal, a inserção, né, como eu venho da linguística, né, então como é que é a inserção desse termo, né, que é uma palavra que se inseriu dentro de práticas sociais, e aí eu vou estudar o termo, discursivamente esse termo, e outros termos também associados a ele, né, de que isso vai passar, de que tem um sujeito herói que vai conseguir, né, esse médico herói que vai conseguir vencer essa batalha contra essa guerra, porque aí já cria também todo esse contexto, né, de guerra contra esse inimigo invisível, né? Então, esses discursos, aí eu vou fazendo um levantamento de onde que esses discursos se inserem e quais são os textos por onde vincula esses discursos e quais são as mídias também que vão estar vinculando. Então, eu fiz um levantamento de acesso desses textos e de tipos e gêneros textuais em pelos quais onde citam esse termo. A minha surpresa aí é que vai de decreto a propaganda a revista de moda, de revista de agronegócio, de revista de negócios de uma maneira geral, a seminário científico, né? O último que eu vi era um seminário de 4 universidades, de 4 faculdades particulares, elas discutindo o novo normal, mas assim a implantação do novo normal, né? Um congresso científico discutindo isso. Então, assim, são diversos segmentos. Então, eu vou separando esses textos e aí eu vou numa delimitação, né? Afunilar mais a pesquisa e para uma melhor observação, eu vou escolher um desses segmentos para poder observar os modos de representação, os discursos presentes, a utilização do termo, o contexto em que se aplica, como que esses sujeitos são posicionados, como os atores sociais são posicionados nesses textos.
Então, assim, são essas as observações que eu vou fazer e chegar a algumas conclusões. Quem sabe no próximo evento, se ele for presencial, a gente já tem os resultados. Já tem Mas coisa até o para momento, ir. então, a gente tem um levantamento dos dados, eu estou fazendo assim, um levantamento do corpus da pesquisa para fazer as análises. A pesquisa ela é em ADC, que é análise do discurso crítica, né? E ela propõe uma análise do social e do textual, né? Então, eu não posso analisar só a estrutura textual por si só, porque os textos, eles acontecem nas práticas sociais e os significados são construídos socialmente. Então, aí eu vou analisar os textos e observar essas questões, né? Então, eu vou fazer reflexão, né, sobre as ações sociais, as estruturas assimétricas de poder que acontece, que é muito frequente nos textos, e tudo isso, como que tudo isso é construído pela linguagem. Né? Então, é isso a pesquisa. Eu ainda não tenho assim, resultados dela, porque ela está muito no início, mas como toda pesquisa, a gente precisa, antes de iniciar a pesquisa, a análise dos dados, a gente tem que fortalecer a parte teórica e fazer uma análise do contexto. Então, eu estou nesse momento da análise contextual. Sim. Eu tenho mais duas perguntas para fazer para você. Vou fazer uma e depois, na sequência, outra. A primeira como é que você analisa qual o papel da mídia nesse momento que se está vivendo, né? Você é uma pesquisadora que se debruça sobre a mídia. Qual o papel que você acha que ela tem, né, dessa conjuntura toda? Quando a gente fala de mídia, né, amplo, né? Porque a gente tem essas mídias mais tradicionais, né? Que é o rádio, a revista, a televisão, e tem essas novas mídias digitais, que a gente tem as redes sociais, né? Os grupos de WhatsApp, tem os blogs, os vlogs, né? Então, assim, eu observo que, apesar ele surgir, isso para mim, até agora, para mim está muito claro, ele surge desse contexto empresarial, o termo, mas ele é disseminado pelas mídias, né? No primeiro momento, eu disse, não, mas ela está, porque é uma mídia que compactua com essa questão mesmo empresarial. Então. Mas o que eu tenho percebido é que uma mídia mais tradicional, ela vai reverberar esse discurso mesmo, ela vai compactuar com esse discurso mais mercadológico e relativizar esse normal, né? Vai trazer esse novo normal relativizando. Nos espaços da mídia digital, aí eu percebo uma disputa, né, de formação desse conceito, porque tanto eu vejo esse discurso empresarial bem forte, quando eu também vejo nesses mesmos espaços o contradiscurso, que é um discurso dizendo, olha, não é bem assim, né? Olha, esse normal. Então, assim, repensando esse discurso e trazendo essas questões para refletir mesmo sobre a vida social, sobre essas práticas de consumo, que a gente consome muito mais do que a gente precisa, de que é preciso realmente pensar, valorizar a questão da ciência. Inclusive, eu vi até um termo que eu não conhecia, né? Mas, assim, eu não tenho profundidade para falar do termo. Mas normose, foi isso? Deixa eu até ver aqui. Normose. Normose. Que era normose. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, que é justamente os sujeitos são sacrifícios pela economia. Então, assim, estão pondo aí um novo normal, mas não é novo normal, não existe novo normal. O que existe é uma normose, precisamos repensar nossas práticas de consumo. Então, aí a gente vê que a mídia, ela não só é um espaço de reprodução desses discursos, desses discursos empresariais, comerciais, mas também é um espaço do contradiscurso. É o espaço, principalmente,
essas mídias independentes, né? Então, assim, que ela também vem trazendo isso. Então, assim, na verdade, o que a gente está todo mundo tentando é compreender o que está acontecendo, e é importante essa diversidade, né? Ela é muito importante porque ela justamente facilita a reflexibilidade. Porque quando eu tenho um discurso que diz a mesma coisa, então eu vou entender que aquilo é verdadeiro. Se eu tenho um contradiscurso, eu vou dizer assim, uai, mas alguém disse algo diferente. Então, o que é mesmo? Então, ele abre espaço para a reflexão. Então, eu acho isso muito importante. O papel da mídia, ela não só como ela disseminadora de determinado discurso, mas como espaço também de discussões e debates, principalmente agora que a gente, com essas mídias, né, essa relação entre quem produz, por exemplo, um jornalista e o público, ele se estreitou. E aí você fica sabendo, você expõe, daqui a pouco vem um outro e rebate, daqui a pouco vem um outro e complementa. Então, assim, esse espaço é muito rico e é necessário também, porque só assim é que a gente vai construir algo, né? Trazer soluções para essas nossas inquietações. Sim, Né? o espaço do jornalismo de circulação ficou bastante dinâmico. E uma última pergunta é o seguinte, eu estava vendo um vídeo do Luiz Felipe Pondé, né? E ele falando exatamente sobre o novo normal. E ele dizia o seguinte, olha, daqui a 3 anos, ninguém vai mais falar em novo normal. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, na tua concepção, o que vai sair, ou seja, qual será o resultado, né, deste processo que a gente está vivendo, disso tudo, por exemplo? Isso vai dar em quê? Eu acredito o seguinte, que aí é um momento histórico importante, né? Né, o coronavírus ele marcou um momento histórico importante. E a gente, assim como outros momentos históricos importantes, a gente também tem que pegar isso e ver também o que a gente tira de aprendizado disso, né? Eu não acredito que daqui a 3 anos a gente nunca mais vai falar disso, até porque é muita gente que adoeceu no mundo, são muitas mortes. A gente não sabe, tem assim, alguns estudos que apontam que essas pessoas que tiveram a doença, elas podem ter sequelas, né, disso. As pessoas que perdem um ente querido, isso é uma dor que nunca passa. Então, dizer, né? Aí eu vou discordar do Pondé. Claro. Porque dizer daqui, claro, porque dizer que daqui a 3 anos a gente não vai lembrar disso, eu acho que isso vai ser uma marca que, se a gente tiver a sorte de sair dessa, a gente vai estar contando para os nossos netos, bisnetos e os que virão, isso como as pessoas que viveram a gripe espanhola, como as pessoas que viveram a peste negra, elas também falam, isso como uma grande ferida na história da humanidade. Então, é a mesma coisa desse discurso normal, é você dizer assim que todo mundo que está se empenhando em buscar uma solução, todas as pessoas que perderam alguém, todo mundo, é você dizer assim, não tem importância. E tem muita importância, sim. Fora, sem considerar ainda que a crise, né, vinda com o coronavírus aí, né, essa crise econômica, ela também abriu, né, ou então assim, deu visibilidade para outras crises. Então, a gente está discutindo hoje, quando a gente fala de educação, a gente não está um mundo altamente tecnológico, um mundo altamente inserido na tecnologia, né? No midiático e tal. A gente está falando de pessoas que não têm condição de
realizar o ensino remoto. Então, então, a escola está muito distante dessa realidade. Nós estamos discutindo, discutindo pessoas que estão passando, que dependem da merenda escolar, olha só. Né? Pessoas que não têm, professores, por exemplo, que têm um computador em casa e tem que dividir essa pessoa, mais as outras pessoas da casa que têm que trabalhar e estudar. Nós observamos aqui que muita gente fala mal do SUS e o quanto a gente precisa do SUS. Então, precisa equipar os hospitais públicos, porque na hora do vamos ver, é o hospital público que está segurando as contas. Né? Então, são outras... A questão do trabalhador, nós estamos falando assim, as pessoas que estão aí desempregadas, que não podem se dar o luxo de estar em casa porque elas estão sendo ameaçadas, não têm seu direito garantido. Nós estamos falando das grandes crises também. O grande aparece, mas e os pequenos empresários? Né? Então, são outras tantas crises que levantou e que eu acredito que nós vamos passar muitos e muitos anos pensando sobre tudo isso que está acontecendo. E pensar sobre isso é o primeiro passo para saber o que faremos daqui para frente. Então, a gente tem que pensar, a gente precisa discutir, é muito doloroso, mas a gente tem que pensar, né? Pensar isso em diversos setores, né? E valorizar a ciência nas mais diferentes áreas, né? Não só a ciência biológica, da saúde, que está, né, tomando a frente nesse primeiro, né, no combate, mas também as outras ciências, a matemática, quando a gente vai fazendo a probabilidade, né, do que pode acontecer, as ciências sociais que estão repensando esse indivíduo. Então, assim, isso também nos mostra o quanto que a ciência é importante. Né? Já cheguei ao finalzinho, tem 1 minuto para encerrar aqui. Eu quero te agradecer imensamente, né? Eu que agradeço a participação. Por ter contribuído com o CISECO. Eu acho que vai ficar bem bacana, a tua pesquisa é bem interessante. Eu espero que ela venha, encerre e ela gere muitas outras. É o que eu espero. Obrigado, Felícia. Suas considerações finais. Eu agradeço imensamente, né, a participação, esse espaço, né, para a gente também apresentar a pesquisa, né, com um olhar, né, da ciência sobre o problema, mas da ciência, né, das ciências humanas sobre o problema também. Desejo vida longa ao CISECO, espero estar em próximos eventos, né, e que a gente sobreviva a toda essa a essa tragédia, porque eu não consigo entender isso como uma normalidade, mas sim como uma grande tragédia, mas que a gente sobreviva e que a gente possa cuidar mais, né, da gente e dos nossos e de todas as pessoas, porque cada vida importa. Esse é um discurso que eu gosto muito. Cada vida importa.